Sejam muito bem-vindos, meu povo, a mais um vídeo aqui no canal do Atos Vinícius, meu povo. Hoje a gente está aqui na fazenda e quero falar um assunto interessante com vocês. É um assunto bem polêmico, mas não tem como a gente não falar sobre isso aqui no canal, visando que eu tô começando a produzir uns conteúdos falando sobre empreendedorismo, sobre as coisas que eu faço no dia a dia, como eu tinha comentado no canal no vídeo anterior, falando que aqui eu presto serviço, né, ainda de marketing aqui para a selva, e hoje a gente veio aqui na fazenda para poder a gente gravar alguns materiais, alguns anúncios que vai ter um novo lançamento que a gente vai fazer aqui na selva. E no carro a gente vinha trocando ideia, principalmente sobre a questão do comércio, né? Comércio local, comércio do Brasil, como que está o funcionamento nesse sentido aqui na nossa região. Por exemplo, nós estávamos falando sobre a questão de venda, né? Que a nossa cidade é uma cidade mais ou menos de 50 mil habitantes. E acaba que ontem eu estava numa reunião, né, com o pessoal da igreja e tal, e lá tinha uma senhora que nasceu em Porangatu e tinha 30 anos que saiu da cidade, foi morar na Espanha. E aí a gente perguntou para ela o seguinte, né, tava eu e minha esposa nesse momento, e perguntou o seguinte para ela: qual a transformação que você viu depois que a senhora foi para a Espanha? Qual a transformação que a senhora viu em Porangatu após 30 anos? Ela: olha, nenhuma. Muda o comércio, muda alguma coisinha ou outra, claro, vai mudar em 30 anos, mas nada expressivamente que seja um crescimento, né, de mercado, crescimento de loja, crescimento de indústria, nada disso, não mudou nada. Bom, não é novidade, né, para ninguém que o Brasil já está passando por esse processo aí de recessão grandemente. Toda vez que a gente vai conversar com alguém, com alguma pessoa, a pessoa sempre fala sobre a recessão, sempre fala sobre essa questão, né? E nesses últimos 4 anos, a gente tem visto uma arrecadação tributária muito grande, porém nada em retorno para nós, e o mercado cada vez mais caindo, né? Eu falo até por mim, né? Numa empresa que a gente prestava serviço de marketing, por empresa começar a cortar gastos, é porque não está vendendo. E eu vou falar a verdade para vocês, não é só posicionamento não. Ontem mesmo estava falando com outra pessoa que tinha agência de marketing, falou que fechou também. Tem aquelas que vão falar: mas vocês entregam um trabalho ruim ou não presta, que não sei o que. Cara, para a cidade do interior, eu tenho um pensamento que é o seguinte: com uma cidade abaixo de 50 mil habitantes, você não precisa nem tanto de marketing digital, falando assim. Você precisa estar na rádio, você precisa fazer um outdoor realmente e estar no boca a boca. Se você entregar um serviço muito bem feito, eu falo a verdade para vocês conseguem sim, numa cidade pequena, vender. Só que o serviço tem que ser bem feito, né? Já começa por aí. Tem uma entrega bastante, uma boa entrega, né? Na verdade. Então, aí vindo no carro, a gente conversando sobre ano político, como que vai ser. E aí algumas pessoas falaram o seguinte, que esse ano político, né, esse ano tem muita empresa que está só esperando o que vai virar esse ano político. Dependendo do que for virar, vai fechar as portas, vai caçar meio de ir para outra cidade. Tem gente que tem mais condição, vai caçar meio de ir para fora do Brasil, né? A minha vontade mesmo, eu falo para todo mundo, é ir embora também do Brasil. Só que para mim, eu falo a questão do Paraguai. Para mim ir para o Paraguai, aí eu posso até ir, morar lá. Mas para ganhar dinheiro, tem que ser produzir lá para vender para brasileiro. Porque aí compensa. Agora, se for para ir, para morar lá, vender só para o pessoal de lá, na minha visão, não compensa. O PIB lá é muito baixo. As coisas... as pessoas que moram lá mesmo, nativos, em pouca quantidade. Então, por isso que eu penso em ir para lá, fechar um negócio com uma empresa que produza
o que eu preciso, que é os cosméticos, e depois vim e fazer essa venda aqui no Brasil. Mas se tratando de recessão, gente, tudinho é cortar gastos. A gente poder parar e pensar nessa questão. Eu mesmo vim cortando gasto, né, na empresa antes de fechar, cortando tudo possível. E aí eu tinha duas opções: ou eu me reinventava, ou eu queria ir ou seguia para outro nicho. E na novidade para ninguém, eu preferi ir para outro nicho, né? Não quis. Prefiro usar o que eu sei para aplicar em outro negócio para nós mesmos, né? E a gente está conseguindo, estamos estruturando. Minha esposa já está conseguindo tocar o negócio, não precisa, como é um negócio ainda não é nada coisa grande, gente, não precisa de funcionário. Tá lá, minha esposa consegue executar, minha filha já consegue gravar alguns takes, alguns materiais, e acaba que eu faço mais a parte de edição, faço a parte de tráfego pago, então não precisa assim a gente contratar uma mão de obra fora, até porque é um negócio ali local. E a gente precisa, eu penso o seguinte, a gente precisa também ter um nome no mercado, começar a pensar em questão de brand, para poder crescer, e só vou conseguir vender para fora, de fato, no dia que eu conseguir criar a marca. Aí eu penso em vender para fora. Enquanto isso, a gente vai ficando lá no mercado. E eu estou pensando em pegar uma outra área, né? Porque assim, desde que eu me entendo por gente, eu comecei a trabalhar de fato, eu não acredito que um homem tem que ter uma única fonte de renda. Começa por aí. Eu sempre tive duas fontes de renda. Desde quando eu trabalhava na selva, eu tinha outra fonte de renda. Pra você ter ideia, eu trabalhava como CLT, né, na selva, mas por fora eu conseguia fazer, editar vídeo, ir lá, gravava, que era minha renda extra. E depois que eu fiquei com a renda extra de marketing, virou minha principal, né? Eu de fato fiquei sem renda extra, sem uma segunda renda. Renda extra não, vamos dar nome, uma segunda renda. E de fato me prejudicou muito, né? Foi a primeira vez que eu acho que eu acreditei tanto no negócio que ele ia se tornar a fonte principal, e essa fonte não dei conta de tocar ela para frente. E aí hoje, né, já tenho uma fonte de renda, ainda continuo prestando esse serviço aqui para a selva, que é uma segunda fonte de renda, e estou pensando em uma terceira via. Só que eu tenho alguns critérios, né, para a gente fazer uma terceira via. E não é que você vai trabalhar, gente, desde cedo até de madrugada. Não. Qual o sentido de você fazer mais uma fonte de renda? Que ela seja uma renda de fato, traga dinheiro para dentro do seu bolso, para dentro da sua casa. Segundo, você consiga executar ela sem ter um esforço expressivo, né? E então, para mim eu sempre coloco essas duas questões, essas três questões na frente sobre renda extra, né? E renda extra não, gente, me perdoa, é fonte de renda. Porque renda extra soa como algo que você só faz por um tempo, né? E eu nunca venho fazendo essas coisas por um tempo. Eu sempre priorizo de fato e busco fazer isso por mais vezes, por mais tempo, né? Já mexi com o mercado de afiliado há algum tempo. Acho que eu fiquei uns 2 anos mexendo com o mercado de afiliado. E de fato o mercado de afiliado começou com uma renda extra e se tornou minha segunda fonte de renda, né? A gente vendia produtos ali online. Com o tempo o mercado foi se aquecendo, foi entrando muita gente, e eu comecei a ver que eu tinha que investir muito em tráfego pago, a margem era pouco, então eu preferi sair, né? E eu vejo que você ter um comércio, ter alguma coisa assim, tem que ser dessa maneira. A cada 2 anos as coisas vão mudar, a cada tempo você não vai conseguir manter isso por muito tempo, né?
a não ser se você tiver uma ideia, tiver uma questão do seu negócio, for algo a longo prazo, por exemplo, a indústria que eu quero fazer é algo que isso eu quero levar por muitos anos. Então é algo que eu sei que precisa de um tempo para poder ter a maturação, precisa de branding, precisa de muita coisa. Então eu sei principalmente de investimento e tempo, né? Mas, gente, eu sei que tem ano político, tem muita coisa, mas vamos tentar não preocupar tanto e nem ficar apavorado. Vamos fazer o nosso serviço bem feito de administração, de tudo, para que a gente consiga passar esse momento. Eu estava falando com os meninos mais cedo. Se o esquerda ganhar, o direita ganhar, vai mudar alguma coisa? No máximo vai mudar a questão da confiança. Porque quando o mercado confia no presidente, tende as coisas a melhorar. Mas eu não acredito que a questão de corrupção, a questão de roubalheira e nesse meio vai acabar. Eu creio que não vai acabar. Mas, né, toda economia, toda crise, ela é uma crise de mudança de poder e é uma crise de confiança. Então o poder vai mudar. O poder mundial ele está mudando. Você vê que os Estados Unidos está fazendo toda essa sacudida no planeta, mas infelizmente a China, infelizmente não, né? Cada um tem seu lado bom, mas a China já dominou a parte tecnologia e industrial. A gente que vende madeira, vai vender madeira agora de corte. As máquinas vai vir da China, ou a China está comprando em tora para poder levar para lá a tora de mogno, de teca, de N madeiras nobres, e processa a madeira e vende para os Estados Unidos, vende para a Inglaterra, né, Portugal, Espanha, tudo, Austrália. A Austrália já faz isso, né? A madeira sai da Austrália, a parte delas vai para a China para ser processada. Então, querendo ou não, em termos de equipamentos, por exemplo, de alta tecnologia, eu estou usando aqui ó, um gimbal que comprei chinês. Tem uns americanos, mas era muito caro. E na época eu não tinha total, né, para fazer um investimento, eu comprei um chinês que me serve. Então, querendo ou não, a China está dominando sim o mercado mundial. Então, essa crise mundial é para mudança de poder. No Brasil, a gente está passando por isso porque historicamente a gente é um país muito instável, então por isso que a gente está sentindo mais. Mas está mudando de poder, né? O sistema viu que esse governo nosso agora não foi tão bom para o mercado, porque o que mantém o sistema vivo é dinheiro, é produção. Então eu creio que esse presidente agora ele não vai ficar não porque tal pessoa quer ou tal pessoa quer. Não, é por causa realmente que o sistema não quer, que vai mudar. E creio que o nosso país vai sair dessa, vai melhorar. Se for o mesmo presidente, ano que vem, depois que passar a eleição, vai ter muita briga, muita quebra-pau, mas depois vai continuar a mesma coisinha, a economia começa a gerar, mesmo que for um pouquinho mais devagar, mas vai começar a gerar. Então, vamos só fazer o nosso trabalho de gestão bem feito, controlar a entrada, vender para ter mais entrada, vamos fechar a torneirinha, cortar os custos que dá para cortar, vamos enxugar a operação, né? Vamos deixar só, por exemplo, se você paga um aluguel aí de, sei lá, 5 mil reais num ponto comercial, faz análise, às vezes se você for para um lugar de 2 mil e não mudar, né? Olha, veja bem, não mudar as suas vendas, vale a pena ir, viu? Mas essa é uma análise que você tem que fazer, que todo mundo tem que fazer. Então, meu povo, fique todo mundo com Deus. Esse era o vídeo que eu queria falar hoje para vocês. Até o próximo vídeo. Fique todo mundo com Deus e até mais.